Olá, FOXP2, autismo e apraxia de fala. Qual que é a relação? Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre um caso que foi trazido para mim. Uma pessoa trouxe um resultado de um exame genético e o exame revelou essa alteração presente aqui na tela. Então, a alteração do FOXP2 na posição 538 do gene que teve uma troca de uma citosina para uma timina. Toda vez que a gente fala de alteração em um gene, a gente tem que entender que não é só analisar o gene que está alterado. Obviamente é importante, mas tem que verificar também qual tipo de alteração que foi encontrado nesse gene. Cada alteração diferente pode trazer condições diferentes. Nesse caso específico, a gente tem uma alteração no começo do gene, na posição 538, e essa alteração, de uma forma específica, gerou uma modificação na estrutura que fez com que, no lugar de uma glicina, tivesse um códon de parada, ou seja, o gene ele foi quebrado no seu início. Quando você quebra o gene no início, a proteína ela vai ser menor, ou ela não vai ser geralmente funcional, e gera, obviamente, as consequências clínicas de falta do produto do FOXP2. Então, a gente sempre tem que verificar qual alteração genética foi encontrada, não somente analisar o gene. Quando a gente pega essa alteração de uma forma específica, uma alteração pequena, mas que tem consequências importantes, a gente analisa isso em contexto de genoma. O FOXP2 é um gene, dentro dos mais de 20 mil genes que nós temos, localizado no cromossomo 7, no braço longo do cromossomo 7, na região 3, e esse gene ele tem algumas funções, principalmente associado na parte de neurodesenvolvimento. Quando a gente tem uma alteração nesse gene no FOXP2, vão ter algumas consequências clínicas sobre essas alterações e a gente consegue rastrear as principais alterações. Por exemplo, aqui estou entrando dentro do Decipher, que é um banco de dados genômico, para poder verificar. O Decipher, baseado em outros bancos, igual ao MIM, por exemplo, ele já informa que alterações em FOXP2 cursam com uma condição clínica que é chamada de transtorno de fala e linguagem. Em algumas literaturas vão ver atraso de fala e linguagem, às vezes associado à apraxia de fala e linguagem, nós temos várias nomenclaturas diferentes. Mas, tecnicamente, ele cursa com uma condição clínica que é uma desordem de fala e de linguagem. Então, isso aqui já é definitivo, já é uma condição bem consistente. Quem tem alteração em FOXP2, essa mutação em FOXP2, esse transtorno de fala e linguagem, ele pode ser causado por várias variantes patogênicas, igual a gente já colocou, e o fenótipo central, ou seja, a alteração clínica central em FOXP2, é a apraxia de fala infantil. Então, é o que é mais comumente observado. Essa apraxia de fala infantil ele pode ser caracterizado como um transtorno da programação do planejamento motor da fala, que vai afetar a produção, o sequenciamento, o tempo, a ênfase dos sons, o sequenciamento preciso desses sons, alterações às vezes na formação de sílabas, de formação de palavras, e vai interferir de uma forma também não seletiva em alguns outros aspectos de linguagem, inclusive a fonação, a parte de gramática, a alfabetização e várias outras consequências associadas a essa, entre aspas, apraxia de fala, tá? Que é um transtorno de fala e linguagem. Quando a gente fala dessa apraxia, a gente pode verificar também em FOXP2, dependendo da mutação, dependendo do paciente, condições que vão incluir dispraxia motor oral, que é uma dificuldade em planejar ou programar os movimentos orais para a formação de sons, mas pode afetar também a questão de salivação, pode afetar a questão de deglutição. Então ele está muito associado a uma alteração motora fina, principalmente da parte oral. Em alguns pacientes foi relatado também a questão de alterações motoras grossas, mas que não é o mais comum, realmente. O mais comum são essas alterações motoras finas da parte mais oral. Além disso, a gente verifica em algumas outras condições, QI pode ou não estar afetado, tá? QI verbal, não verbal, verbal obviamente ele é mais comprometido. Outras alterações clínicas que podem estar presentes, mas não estarão sempre presentes. Por exemplo, o narizinho, a ponta do nariz um pouquinho mais para cima, orelhas às vezes podem ter pequenas alterações, mas afiladas. A parte de mãos, dedos mais finos, clinodactilia, o dedo mais encurvado,
Então, mas são coisas que são muito sutis, nem sempre estarão presentes. Uma outra coisa que é importante em alterações de FOXP2, além da dispraxia, da apraxia de fala, é a questão do autismo. 25%, de acordo com a literatura médica, 25% dos pacientes que têm mutação em FOXP2 também vão cursar com transtorno do espectro do autismo. E será uma vertente, um tipo de transtorno do espectro do autismo que cursa com problemas, obviamente, de fonação, problema de fala, tá? Que é inerente à própria condição das mutações em FOXP2. Quando a gente fala de FOXP2, uma grande preocupação que a gente vê nos pais é sobre o risco de recorrência. A gente, obviamente, tem que fazer uma avaliação, muitas mutações são mutações novas, mas o FOXP2, ele obedece um padrão que a gente chama de autossômico dominante, ou seja, pode haver um risco de recorrência na família relativamente elevado. A gente tem que fazer uma avaliação para saber exatamente qual que é a condição dentro da família. Uma outra condição que me chama muita atenção é uma preocupação dos pais sobre a evolução dessa criança. Obviamente, a alteração genética, a gente não vai conseguir mudar a genética do paciente. Então, a alteração ela é perene, a alteração ela vai permanecer. Porém, dentro de uma história clínica, a gente verifica que muitos pacientes, se orientados da forma adequada, direcionados para as terapias de uma forma adequada, para trabalhar essa coordenação motora fina, conseguem uma melhora clínica, podem conseguir uma melhora clínica bastante significativa. Então, o prognóstico, de acordo com a literatura científica, ele tende a ser, sim, favorável. Mas é importante, quem for cuidar dessa criança, entender onde vem essa condição, dessa possível apraxia. Então, uma condição geralmente dessa coordenação motora fina que está prejudicada devido à alteração do FOXP2. Espero ter explicado um pouquinho, obviamente o tempo que nós temos é um tempo relativamente reduzido, mas eu vou tentar semanalmente selecionar alguns casos de pessoas que entram em contato comigo para poder discutir alguns resultados de exame que eu acredito que possa ajudar outras famílias que têm situações às vezes parecidas ou em genes, né, ou no mesmo gene, e eu acredito que isso possa ajudar mais pessoas. Fica à disposição, um grande abraço e até um próximo encontro.